Boa tarde, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos nossos pecados, pois também nos perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Amém. Eu quero meditar com vocês nessa tarde sobre a necessidade da oração intercessória. A necessidade da oração intercessória. Eu fui ordenado ao ministério em 1987, janeiro de 1987. Significa que eu estou fazendo 30 e... quantos anos? 37 anos. Já fiz. E eu carrego no meu ministério uma grande frustração. Eu vou abrir meu coração para vocês. E a grande frustração que eu carrego, primeiro, é porque eu não sou um homem de oração. Eu gostaria de ser. Eu luto para ser. Mas fraquejo nessa área. Consequentemente, eu me frustro também porque eu não consigo mobilizar a igreja para orar. A gente pode fazer tudo. E às vezes eu fico pensando, será que se nós trouxéssemos uma dupla de cantor sertanejo para o culto de oração, a igreja vinha para o culto? Porque quando a gente fala de culto de oração, a única atração do culto é Deus. É Deus. A gente vem para buscá-lo, para adorá-lo, para reconhecer quem Ele é, para agradecer as nossas necessidades. Eu fiz uma pesquisa, né? Apesar de ter até escrito livro sobre oração. É muita cara de pau, mas eu escrevi. E com o pastor Hernandes juntos. Nós temos aquele livro Homens de Oração, Aprendendo a Orar com Quem Ora, e outros aí. E tem um encanto pelas promessas de Deus. E eu fiz uma pesquisa, uma avaliação, por que os pastores não oram? Por que os pastores não conseguem motivar a igreja para orar? Primeiro, porque muitos de nós crescemos num ambiente de igreja que não ora. Eu me lembro quando eu era adolescente, lá na igreja em Vitória da Conquista, nós tínhamos uns cultos de domingo, terça-feira tinha culto de oração,
e quinta-feira, culto de doutrina. Geralmente ia para o culto de doutrina quem não precisava de doutrina. E o culto de oração era um fracasso. Pouquíssima gente. Vocês se lembram que na década de 80 houve uma explosão no Brasil, a partir da igreja da Lagoinha, diante do trono, onde as igrejas não passaram a orar, mas passaram a fazer culto de louvor, louvorzão. E hoje muitas igrejas, elas se caracterizam muito por causa do louvor do que por causa da oração. Na formação pastoral, nos nossos seminários, não existe a disciplina da oração. Falta experiência na área de oração. De você, na sua carência, na sua necessidade, orar e ver Deus fazer coisas grandiosas. Nós somos influenciados por uma cultura sem oração. Falta motivação para chamar a igreja para orar. Não existe, não espere por uma grande multidão, quando Deus ele é a única atração da reunião. Eu fiz uma pesquisa e lá nos Estados Unidos, porque eles pesquisam muito, a média de oração de um pastor, média diária, 7 minutos. Mas acima de tudo, o diabo ele sabe tanto da importância da oração para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, que ele trabalha contra a oração. Ele desvaloriza aos nossos olhos a importância da oração. Ele zomba de nós quando a gente faz planejamentos estratégicos, faz eventos, faz congressos, sem oração. Porque sem oração não existe o mover de Deus. A igreja presbiteriana hoje é conhecida pelos pregadores, pelos escritores, pelos professores. Mas faça um levantamento e diga, eu conheço 10 pastores na IPB hoje que são homens de oração. Você não vai encontrar. Talvez sejam secretos. Veja bem que esse texto, Lucas, ele é o evangelista da oração. Ele registra não somente a vida de oração de Jesus, depois lá em Atos, a vida de oração da igreja. Mas ele registra também os ensinos de Jesus acerca da oração. Capítulo 11 de Lucas é o capítulo clássico. Porque, veja, e aqui eu quero chamar a sua atenção, da importância do pastor e da liderança ser uma liderança de oração. Você marca um culto de vigília aqui na igreja, de oração, a liderança não vem. Os presbíteros não vêm, poucos vêm, quando pode. Os pastores não vêm. Eu, quando venho, fico aqui 2 horas, mesmo me dá um faniquito, que eu tenho que ir embora, porque tem outra reunião para fazer amanhã cedo. E é tão interessante que a gente não sente nenhuma culpa por causa disso. A gente vive a agonia da oração, da ausência da oração, mas a gente não reconhece o pecado da omissão da oração. Porque quem sabe que tem que orar e não ora, está sendo o quê? Omisso. Veja bem que os discípulos, eles viam Jesus orando, porque Jesus levantava alta madrugada. Jesus muitas vezes passava noites e mais noites orando. Quando Jesus Cristo levava os discípulos para orar com ele, eles dormiam. Foi assim no Monte da Transfiguração, foi assim no Jardim de Getsêmani. E aqueles discípulos, acho que eles eram presbiterianos, Jesus disse assim, nem uma hora pudestes o quê? Orar comigo, 1 hora. Como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Como é que está a sua vida de oração? Porque os discípulos, eles sentiram falta no currículo da formação deles,
porque Jesus está formando a liderança da igreja, os apóstolos. De oração. E veja que um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ensina-nos a orar. Eles disseram: ensina-nos a dar uma aula, ensina-nos a pregar, ensina-nos a planejar, ensina-nos a orar. Porque eu imagino que na mente deles, e às vezes passa na minha mente, não sei se na sua, Jesus era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Para que ele gastar tempo com oração? Aqui nós temos um pedido: ensina-nos a orar. Jesus vai ensinar nessa oração do Pai Nosso que a oração, primeiro, é uma atitude. A oração, e ele vai colocar aqui, a oração do Pai Nosso. A oração é um diálogo entre os filhos e o Pai. E quando o Espírito Santo foi colocado dentro de nós, está lá em Romanos capítulo 8, nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos o quê? Abba, Pai. Então a oração é uma conversa com o Pai. Então quando nós vamos orar, nós devemos nos aproximar de Deus como filhos. E ele vai colocar, ainda para nos motivar nos versos, aí dos versos 9 a 13, que ele como Pai perfeito, ele vai dar somente aquilo que nós precisamos e necessitamos. A gente se aproxima de Deus como Pai, a gente se aproxima de Deus como adorador, porque a gente diz: santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, nós nos aproximamos diante de Deus como súditos e como servos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então o Pai Nosso não é uma reza, o Pai Nosso é uma atitude, é como nós nos posicionamos diante de Deus. Aí vem as 3 petições finais, que são petições para revelar para Deus quais são as nossas maiores necessidades. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O que mais? Perdoa os nossos pecados. Então nós precisamos de pão, nós precisamos de perdão e nós precisamos de proteção. Não nos deixes cair mas livra-nos do mal. Então essas 3 petições nos levam a nos aproximar de Deus com um atestado de pobreza. Por isso que a oração humilha a gente. Humilha. Mas o que me impressiona no ensino de Jesus sobre oração, que ele vai colocar aqui um tipo de oração que eu chamei aqui a oração de intercessão. E se ele colocou aqui, é porque essa oração ela é de extrema importância para a minha vida e para a sua vida. Preste atenção. Romanos capítulo 8 diz lá que nós não sabemos orar como convém. Que o Espírito Santo foi colocado dentro de nós para expressar para Deus, até com gemidos inexprimíveis, as nossas necessidades. Então nós temos o Espírito Santo, que é um intercessor interno. Mas há também, diante do Pai, diante do trono de Deus, onde todas as decisões são tomadas, o nosso advogado, que é Jesus Cristo. E o ministério de oração que Jesus tem no céu é o ministério de intercessão. Ele intercede por nós. Veja lá, só queria relembrar você, Romanos capítulo 8. O que Jesus está fazendo no céu?
Romanos capítulo 8. Veja no versículo 26. Vamos ler juntos? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como? Mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aí, por favor, veja Romanos, capítulo 1, versículo 30, Romanos 8, 34. Vamos lá. Romanos 8, 34. O que diz? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Presta atenção, os verbos diz que ele morreu, ele ressuscitou. Os verbos no presente, ele está à direita de Deus e intercede por nós. Esse verbo no presente é um presente contínuo. É uma ação que não tem fim, ele intercede por nós. Você se lembra de Pedro? Que Pedro, tomado pela sua soberba, ele achava que ele era o melhor de todos os discípulos. E Satanás cirandou com ele. E Jesus disse para ele: Pedro, eu intercedi por você para que a sua fé não desfaleça, Pedro. Então, se eu estou de pé, se você está de pé, lembre-se sempre que o Espírito Santo ele intercede dentro de nós, por nós, e que o Espírito Santo também, ou que Jesus Cristo, ele está lá diante do Pai, intercedendo por nós. Você crê nisso ou não? Está na Bíblia. Agora, eu queria destacar aqui 5 rápidas lições em Lucas capítulo 11, sobre a oração intercessória. Aliás, no versículo 8, a palavra aí o fará por causa da importunação. É a oração que importuna. Oração que importuna. Primeiro ponto, qual é a causa dessa oração? Veja no versículo 6. Versículo 6. Pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. Então chega um amigo, esse amigo provavelmente sem avisar, e agora ele se vê diante de uma necessidade urgente. Presta atenção que nós vivemos no dia a dia, e muitas vezes a gente ora porque a gente recebe um diagnóstico de um médico com um problema de saúde. A gente recebe uma demissão de emprego. A gente vive dentro da nossa casa problemas de relacionamento onde você descobre coisas que você não sabia do seu cônjuge, do seu filho, vice-versa. E é tão interessante porque ele está falando aqui de comida. Ele está falando de fome. Ele não tem comida em casa, ele não tem pão em casa. Então, a oração intercessória, a oração que importuna Deus, ela brota dessas situações. Você se lembra lá de Josafá, quando vários exércitos se reuniram para vir destruir, e ele não tem outra coisa a fazer, senão convocar o povo para orar. E ele diz, e nós não podemos contra essa multidão, e nós também nem sabemos o que fazer. E ele põe todo mundo para orar. Necessidade urgente. Irmãos, você tem necessidades urgentes na sua vida hoje ou não? Vou
fazer uma pergunta para você, um pouco indiscreta. Você tem problemas hoje dentro da sua casa e na sua vida que só Deus pode resolver. E Deus resolve os nossos problemas e as nossas necessidades urgentes a partir da oração. Mas a gente não ora. É como se nós fôssemos mendigos, assentados num determinado lugar, e onde nós estamos assentados, existe um tesouro embaixo de nós. Nós estamos pedindo esmolas aqui, mas nós somos ricos. Irmãos, não existe privilégio maior do que o privilégio da oração. O véu do templo foi rasgado. E um novo e vivo caminho foi aberto. E eu e você, nós podemos, de qualquer lugar, em qualquer situação, dentro do quarto, no metrô, a pé, na rua, em qualquer lugar, você pode acionar o seu Pai que está nos céus. Então preste atenção, a oração intercessória, a oração que importuna a Deus, ela brota dessas urgentes necessidades que a gente enfrenta na vida. Segundo lugar, qual é a motivação? E eu entendo, aqui pelo texto, porque ele chama a pessoa de amigo, aquele que vai procurar, como se fosse o próprio Deus, que seria o nosso Pai. Mas também quem está chegando na sua casa é um amigo. E eu vejo aqui que a motivação que ele tem para buscar no amigo maior os elementos, os alimentos para suprir a sua necessidade e a necessidade do seu amigo é o amor. Preste atenção, irmãos. A oração intercessória, ela é a oração mais altruísta que existe. Porque o intercessor, ele é alguém que sacrifica pelo outro. Ele sai, ele não vai dormir. E aqui eu aprendo uma lição, é que o amor gera intercessores. Esse projeto Mães da Aliança, por que as mães oram pelos seus filhos? Por que elas fazem vigília pelos seus filhos? Por que elas jejuam por causa dos seus filhos? Porque existe um amor motivacional. Se eu amo a minha igreja, se eu amo a minha família, se eu amo o meu país, o amor é a grande motivação. Vamos pegar o exemplo de Abraão, quando recebe a notícia que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, mas lá tinha o seu sobrinho, e diz que ele então fica na presença de Deus e faz uma oração intercessora. Se lá tiver 50, se lá tiver 25, até chegar em 10, porque 10 dava para cobrir. Eram 6 só que ele queria que fosse salvo na cidade. Mas ele está ali intercedendo Deus. E diz o texto lá em Gênesis capítulo 19, que quando Deus vai destruir, diz assim, lembrou-se Deus de Abraão. Não lembrou-se Deus de Ló. Lembrou-se Deus de Abraão. Nós não merecemos. É por causa dos méritos de Jesus. Tudo quanto pedirmos em seu nome, Ele vai nos dar, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando nós vamos sacar no Banco Celestial, nós não temos saldo médio lá, não. Nem cheque especial você tem. Nós sacamos do Banco Celestial por causa dos méritos de Cristo. Ele é quem se intercede por nós.
E há muita coisa que Ele vai nos dar por amor a Ele, por amor ao nome dEle, por amor à honra dEle. Ele vai nos dar, Ele vai nos atender. A sua causa é a urgente necessidade. A sua motivação é o amor. É o amor. Quem ama ora pelo outro. Terceiro, a sua importância. E eu acho isso aqui maravilhoso. Ele diz aí, vamos ler de novo o versículo 6, juntos? Pois o meu amigo, chegando de vidagem, procurou-me e eu nada. Repete essa última frase. E eu nada tenho para lhe oferecer. Irmãos, a oração é importante, a oração intercessória, porque nós, por nós mesmos e de nós mesmos, nós não temos o quê? Absolutamente nada para oferecer para o outro. Por isso que a Bíblia fala que nós damos para o outro aquilo que Deus dá para nós. Nós somos apenas canais, veículos. Nós só podemos ser bênção se o Senhor nos abençoar. Foi assim que começou com Abraão. Ser tu uma bênção. Mas ele dizer, eu vou te abençoar. Eu quero que você seja um canal de bênção. As minhas bênçãos chegarão aos outros através de você. E o que Jesus está nos ensinando aqui é que esse intercessor, ele reconhece, eu não tenho nada nem para mim e nem para oferecer para o meu amigo. É a minha crise para fazer sermão. Porque você chega aqui, ó, todo domingo, com essa cara linda de você, dizendo, eu vou lá na igreja para receber uma palavra. E eu fico dizendo, poxa, amanhã vai ter tantas pessoas sentadas com seus dramas, com as suas crises, com as suas necessidades. E eu digo para Deus, Senhor, o que eu vou oferecer? Eu não tenho nada para oferecer. Eu preciso para mim, eu preciso pão para mim e preciso pão para o outro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não adianta eu chegar aqui e fazer um sermão bonito, fazer uma exegese de um texto. Você sair daqui admirados da competência, da sabedoria do pastor, mas com o coração vazio, com a barriga vazia. Você vem aqui para comer. Você vem aqui para ser alimentado. Por isso tem que orar pelo pastor. Dá pão para o pastor Arivaldo para ele chegar empanzinado domingo aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? O senso da nossa impotência é a alma da oração intercessória. Por que Jesus Cristo ele intercede por nós? Porque Ele sabe que sem Ele nós não podemos nada. Nada. Mas a sua causa é urgente, necessidade. A sua motivação é o amor. A sua importância é para suprir necessidade. Quarto, a fé. A fé. Diz o texto é claro. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e disser, amigo, empresta-me 3 pães. Então, um amigo vai na casa do outro amigo, porque ele sabe que aquele amigo tem algo para lhe dar. Eu não sei se você viu na Bíblia aí, na sua Bíblia, no versículo 5, diz amigo. Esse amigo aí está em letra maiúscula, está ou não está? Você viu isso aí, esse detalhe? Quando ele fala do amigo dele, relacional,
é com letra minúscula. Porque ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Jesus é o melhor amigo. E aqui a gente vai observar que ele se dirige a Jesus, que nós nos devemos dirigir ao amigo verdadeiro, o amigo com letra maiúscula, sabendo que ele tem para nos dar. Que ele é suficientemente rico e poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades. Que não existe carência que possa esgotar os celeiros de Deus. Ele é rico. Fé. Fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E todo aquele que aproxima-se dele pela fé, tem que saber que ele é galardoador dos que o buscam. Jesus chega a dizer da onipotência da fé. Ele diz ali, tudo pode aquele que crê. Aquele que crê. Mas por fim, versículo 8. Vamos ler juntos, bem forte. O que é que diz? Digo-vos, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Irmãos, o segredo da oração intercessória é que ela importuna. A palavra importunar é uma palavra forte. Porque ele diz, olha, já é altas horas, né? Meus filhos já estão deitados, e eles colocavam os filhos na frente, o casal ficava atrás. Quem gosta de ser importunado? Eu me lembro que minha mãe era costureira, lá no interior da Bahia, e tinha um pessoal que vinha ver roupa na hora do jantar. Eu ficava... E lá na minha casa, vinha o pessoal do sertão, vai parir, ia lá para casa. Está doente, vai lá para casa. Às vezes eu estava dormindo, éramos 3 irmãos, 4 irmãos, levanta da cama, vai dormir no sofá que fulano chegou. Pensa numa raiva. Importunar. Sabe aquele negócio de chegar na hora errada, com um pedido que não tem muito... É isso que Jesus está dizendo. Ele não tem problema. Ele quer ser importunado. Ele quer. Porque sabe uma coisa? A gente às vezes acha que o nosso problema é pequeno demais. Deus tem tanto assunto. Tem tanta gente. Já imaginou a quantidade de oração que sobe por dia para o trono de Deus? Então tem o pessoal da Ucrânia, o pessoal da igreja perseguida. Tem assunto mais sério do que o meu aqui. Que a gente acha que... Então não vou importunar Deus por causa disso. Eu me lembro que eu fiquei uma vez no seminário, período de férias, e fechou tudo, eu não tinha dinheiro. E lá no seminário tinha pé de manga. Eu arranquei um cesto de manga. Aí era café da manga, manhã café manga, almoço manga, jantar manga. E eu dizia assim, eu não vou importunar o quê? As pessoas, eu não vou importunar. Depois eu lendo, eu falei, rapaz, era para importunar. Às vezes a gente não quer importunar por causa da nossa soberba. Porque a oração, irmãos, é uma declaração de incompetência. É uma declaração de impotência. Quando você ora, você está dizendo para Deus, eu não tenho, eu não posso. Resolva para mim. A oração, ela abre o caminho para Deus fazer a sua obra em nós e através de nós.
Veja que promessa maravilhosa. Então você vai tomar posse. Versículo 8, a última parte. Todavia, vamos ler juntos? Todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver. Então presta atenção, não é tudo que você deseja, é tudo que você necessita. Então, Senhor Deus me deu uma Ferrari. Deus diz, você merece um Fiat 147. É o que você precisa, você não precisa de Ferrari. Todo aquele que pede, recebe. É assim? É. Mas recebe, muitas vezes, não o que ele pede, porque ele está pedindo algo mal, para gastar nos seus próprios desejos. Mas o texto está dizendo, se nós importunarmos Deus por causa das nossas necessidades, todas as nossas necessidades serão supridas. Lucas 18, e eu estou encerrando, vamos ficar de pé. Lucas 18, Jesus conta uma parábola, e a interpretação da parábola está no primeiro versículo. Vamos ler juntos? Lucas 18, 1, o que diz? Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. Aí ele vai contar dessa viúva que tem uma causa e que o juiz não atende a causa. Mas ela importuna tanto o juiz que ele diz, por causa da importunação eu vou julgar a causa dessa mulher. Mas eu e você, quando nós nos comparecemos perante o juiz, que é Deus, e ele é juiz de fato até, nós nos comparecemos diante dele como filhos. E nós não somos uma viúva desamparada. Ele exagera nesse parágrafo para mostrar que nós, quando chegamos à presença dele, nós temos o advogado que é Jesus, nós temos o intercessor que é o Espírito Santo, e nós oramos a ele na condição de filhos. Ele disse, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então, irmãos, embora pareça demorado, Deus está ouvindo as nossas orações. Vamos lutar contra a escassez e o pecado da omissão da oração na nossa vida. Amém? Vamos ter uma vida, lutar para termos uma vida intensa de oração.